No episódio da Parabólica, eu até cito que, quando eu faço a analogia, conversando com os amigos, estava falando sobre o seu livro, e quando eu faço a analogia com 100 anos de solidão, eu falo, a parte do realismo fantástico a gente coloca no episódio Parabólica. É verdade. E você coloca aqui no livro que você, enfim, não com essas palavras, mas enfim, você caiu na armadilha da vaidade. É verdade. Caiu. Você também liderou uma equipe onde tinha muita vaidade. E não, muitos egos. Muitos egos, Todos, exatamente. Muitos egos. Eu estava conversando com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele falou, não, plano real, brilhante, mas primeiro, ele não começou ali, ele foi gestado muito antes, ainda no governo Sarney. E foi uma sucessão de erros e acertos que foi sendo criadas as condições, não é ali, não é que aquele grupo de super-homens. Teve uma ideia brilhante, um trabalho brilhante do André Lara Rezende, que acaba aparecendo pouco ali, agora nesses 30 anos do Real, você vê pouco, você vê mais os outros nomes. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre vaidade. Porque você tem, que eu saiba, né, duas experiências importantíssimas, e importantíssimas, inclusive, para o país, que acabou na sua saída do Ministério, e como liderar aquela equipe, aquela conversa com o ministro da Justiça, ali também tinha um episódio de vaidade dele, né? Enfim, me fala um pouco sobre vaidade. Olha, Mara, eu acho que a vaidade é inevitável e até eu direi que ela é saudável num certo grau, né? Você é de lembrar que o próprio Jesus no Evangelho diz que é preciso amar os outros como a si próprio, né? Quer dizer, o mandamento é que você tem que amar a você mesmo, né? Uma coisa que é grave, às vezes vira até uma patologia, é a pessoa que não se ama a si próprio, né? Se você chega a um ponto em que você se coloca lá embaixo, isso é a depressão absoluta, né? Quer dizer, você começa a achar que você não gosta daquilo que você é, né? Você tem que começar a vida gostando do que você é, por mais que possa parecer antipático, né? Aí a questão não é de haver ou não vaidade, porque todos têm, né? Todos têm. É a questão do equilíbrio, né? O que acabou acontecendo comigo, nesse episódio da Fazenda, é que houve um momento em que, quando deu certo a luta contra a inflação, eu tinha virado uma personalidade que as pessoas consideravam quase... Você sabe, eu conto aí que quando eu fui a Pernambuco, eles vinham beijar minha mão, diziam, o senhor é nosso pai, né? Então, aquilo, eu nunca tinha vivido uma experiência como essa, né? Eu comecei a achar que se devia mais a mim, né? E é curioso porque é misturado, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu tinha muita preocupação, porque no primeiro mês em que o real entrou em vigor, a taxa de inflação acabou sendo bem mais alta do que a equipe tinha me dito que ia ser, né? Eles agora dizem que estava tudo previsto, mas não é verdade. Eles tinham me dito que no máximo ia dar 3%, e deu 6, qualquer coisa, né? Aí houve um choque, né? Porque começaram a dizer, quer dizer que mais uma vez vai fracassar esse plano e tal. E eu, então, comecei a achar que aquilo dependia de eu fazer uma campanha, né, convencer as pessoas. Porque, você sabe, aquilo era uma falsa impressão. Na verdade, o que aconteceu, que eu explico aí no livro, é que os nossos sistemas de medir inflação, todos eles captam os preços do dia 15 ao dia 15. Como a moeda foi lançada no dia 1º de julho, ele já vinha com uma carga de 15 dias do mês de junho. Então, isso era inevitável, não tinha como evitar que fosse dar aquilo, né? É que ninguém tinha se dado conta que ia ser tanto, né? Então, eu achei que dependia de mim convencer as pessoas, né,
que aquilo era apenas uma aparência, né? E presumi demais. Eu achei que eu era mais importante do que a própria moeda, né? E naquele dia da parabólica, você sabe que não foi propriamente uma entrevista. Eu dei 24 entrevistas. Eu estava esperando o som para a última entrevista, que é aquele jornal que vem tarde da noite, né? E eu estava conversando com o jornalista, porque estávamos esperando o som que viria de São Paulo. Eu estava em Brasília, né? Estavam com as luzes todas apagadas. Só tinha uma luzinha vermelha na câmara, que eu não sabia o que era aquilo, né? E eu conversava, você vê, não era uma entrevista, preparando a entrevista. E aí, uma hora, ele me disse... Aí eu disse muita bobagem, né? Isso está bem contado no livro. Eu achei muito interessante a forma como você coloca isso no livro. Se você quiser saber a história da parabólica, leia no livro, porque essa história é uma história que você tem que ler e tem reflexões muito importantes em relação à história da parabólica. Porque você colocou, porque na verdade a sua frase era o oposto do que você estava fazendo. Não, e você sabe, Mara, nesse dia eu acordei de madrugada, eu não almocei nem jantei. Eu estava tomando remédio, porque você sabe que eu digo aí, muita gente me diz, você não devia dizer isso. Eu sou meio depressivo, eu tomo remédio. Minha mãe sofria muito disso, eu tenho um irmão que também tem isso. Então, é uma doença como outra qualquer, né? Eu tenho que tomar um remédio, né? E nesse dia, eu estava sob o efeito do remédio. Estava um calor em Brasília, né? Uma coisa terrível. Eu tinha dado, como eu disse, entrevista à estação de rádio sertaneja, à televisão, aos correspondentes estrangeiros, às revistas, o dia inteiro. Estava aguardando, eu estava exausto, né? Você sabe, é como numa sexta-feira, depois de uma semana muito dura, que você não pôde dormir e tal, você se reúne com os amigos no fim de uma tarde para tomar um drink, uma coisa, aí você diz uma opção de bobagem, né? Não é uma... Você não imagina que naquela hora estão te irradiando, né? E eu disse muita bobagem, abri a torneirinha das asneiras, né? Agora, o mais grave foi essa frase, porque em um certo momento, o rapaz que é até casado com uma prima da minha mulher, né? Carlos Monforte. Ele me disse, mas ministro, o senhor não acha que isso fracassou porque a inflação foi maior do que se esperava? Eu disse, olha, Carlos, eu sei que não é verdade, porque nós já temos alguns dados que ainda não estão completos, que faltam uns dias, né? Que mostram que no próximo mês caiu muito. Alguns acham que vai chegar quase a zero, né? Aí ele disse, então isso é uma boa notícia, vamos dar no jornal. Eu disse, olha, eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Só que eu não posso dar a notícia. Quer dizer, aí as pessoas só se fixaram na minha palavra, não no que eu estava fazendo. Não se deram conta que eu estava recusando dar a ele permissão para usar uma notícia que era boa para mim e que era verdadeira. Portanto, eu estava provando que eu tinha escrúpulos. Só que eu estava dizendo que eu não tinha. Quer dizer, era uma contradição, né? Mas você sabe, o valor da palavra é maior do que aquilo que você faz.